atenção na prestação de serviço público de forma indireta, como prevê o artigo 175 da Constituição Federal. A prestação de serviço público indireta se dará quando a administração pública tiver que contratar com um terceiro para que esse terceiro preste serviço para a comunidade, preste serviço para a sociedade, não é verdade? Então, quando a administração pública tiver que prestar serviço de forma indireta para a sociedade, ela vai ter que contratar, então ela vai ter que firmar o contrato administrativo, atualmente previsto tanto no artigo 54 da Lei 8666 de 93, quanto no artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, né? E ela vai ter que assinar, ela vai ter que contratar com empresas ou terceiros, não é verdade? Que são as concessionárias, as permissionárias ou as autorizadas, né? Então, temos aí a Lei das Concessões, que é a Lei 8.987 de 95, Lei 8.987 de 95, a chamada Lei de Concessões, é que vai regular esse contrato entre a administração pública e as empresas, as terceiras aí, seja concessionária, seja permissionária, seja autorizada, né, para que elas possam prestar serviço público de forma indireta para a sociedade, né? Então, vejam que toda vez que a administração pública for assinar um contrato administrativo, antes disto, ela deverá, então, realizar o processo de licitação, sempre buscando, né, a preservação, assegurar a isonomia, né, a proposta mais vantajosa para a administração pública e o desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento nacional sustentável. Esse é o objetivo da licitação. Então, a licitação poderá ser dispensada? Sim, poderá, mas quando? Quando a lei assim permitir. Então, quando houver permissão da lei, já que trata-se de norma de direito público, onde existe a prevalência do interesse público sobre o interesse privado, o que torna aí a indisponibilidade em relação ao ato administrativo realizado pelas administrações públicas dentro de cada uma das esferas da organização político-administrativa, né? Então, vejam que poderá acontecer naqueles casos de contratações diretas, e contratações diretas darão nos casos, por exemplo, do artigo 17, também do artigo 24 e também do artigo 25 da Lei 8666 de 93 e dos artigos 72 e 77, ou até 77, da Lei 14.133 de 2021, não é verdade? Então, sempre será obrigatória a realização do processo de licitação, somente podendo ser dispensado este processo naqueles casos em que a lei assim determinar, Então, nós temos aí 3 princípios básicos, logicamente iremos aprofundar esses princípios. O primeiro princípio, nós já vimos que é o princípio da isonomia, né? Então, a isonomia, logicamente, como toda boa regra, ela tem as suas exceções, como eu falei, né? Conforme prevê lá, nós temos aí algumas prioridades, algumas preferências, né? Por exemplo, entre um estrangeiro e um brasileiro, né? Deverá ser dada a prioridade para o brasileiro, né? Entre aquele que está lá no exterior e outro que está aqui no Brasil, a prioridade deve ser dada para aquele que está no Brasil.
né? A prioridade sempre será para aquele que tiver maior desenvolvimento tecnológico, observando aí o que prescreve o artigo 218 da Constituição Federal, que é regulado pela Lei 10.973 de 2009, a lei que regula a ciência, a inovação e a tecnologia. Então, toda vez que houver ingredientes aí compensadores, né, em relação à tecnologia, deverá ser dada preferência para este segmento. Hoje a preocupação é a tecnologia, como nós vimos na aula passada, né? Até nas contas públicas, que não pode, pelo princípio da não afetação, conforme nós vimos já no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, assim como no artigo 12, parágrafo 2º da Lei Complementar número 101 de 2000, não pode haver desvio de uma conta para outra, não pode tirar dinheiro da saúde e botar na educação, não pode tirar da educação e botar em outra área qualquer. A única exceção que existe na Constituição Federal está no artigo 167, parágrafo 5º, né, que é quando o dinheiro for deslocado para a área da tecnologia, da ciência e da inovação, nos termos do artigo 218 da Constituição Federal. Então, veja que o artigo 167, parágrafo 5º, traz a única exceção exatamente buscando, né, o aprimoramento, o aperfeiçoamento nesta área da ciência, da tecnologia e da inovação, né? Por isso que se diz hoje, temos aí a geração 4.0 e daqui a pouco teremos a geração 5.0, né, que é a geração que vai tratar aí diretamente com a tecnologia, não é verdade? Depois temos lá no artigo 26 da Lei 14.133 de 2021, aquelas margens de preferência, né? O manufaturamento, os recicláveis, não é verdade? Recicláveis, né? Levando em consideração aí a Lei 12.305 de 2005, a lei que trata da política reversa em relação ao lixo, né? O lixo, que hoje é uma das maiores fontes de economia do mundo, talvez aí o que mais dê dinheiro hoje é mexer com lixo, não é verdade? Então, existe aí a política reversa da Lei 12.305, é extremamente importante nessa área. Então, existe aí também um tratamento diferenciado. Assim como existe um tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, não é verdade? O que é uma empresa de pequeno porte e o que é uma microempresa? São aquelas classificadas nos termos do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. A Lei Complementar número 123 de 2006 traz a definição do que é microempresa, empresa de pequeno porte, lá no artigo 3º. E lá no artigo 42, traz aí um tratamento favorecido, simplificado e diferenciado também no caso das licitações. Então, há casos previstos, por exemplo, até um determinado valor poderá ser realizada licitações somente com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, isso aí, na verdade, é um tratamento favorecido, simplificado e diferenciado, conforme preconiza o artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal, também o artigo 179 da Constituição Federal, o artigo 970 da Lei 10.406 de 2002, enfim, traz aí na verdade, um tratamento diferente das outras empresas. Então, no caso de um empate, uma proposta que tenha um empate entre uma média empresa e uma microempresa, a preferência será para a microempresa, como está lá nos artigos 42 e seguintes da Lei Complementar número 123 de 2006, que é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da isonomia. O segundo princípio da licitação
é o princípio da vinculação ao instrumento.